Comportamento de fuga e esquiva são estratégias psicológicas para evitar situações, pensamentos ou emoções desconfortáveis, mantidas por reforço negativo. A fuga ocorre quando a pessoa se afasta de um estímulo aversivo que já está presente. Exemplo, sair de uma briga. Já a esquiva é a tentativa de evitar o estímulo aversivo ocorra no futuro. Exemplo, inventar desculpas para não encontrar a pessoa. Embora possa oferecer alívio imediato, a longo prazo pode impedir o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, tornando a pessoa mais vulnerável ao desconforto emocional. Eu tenho um comportamento de esquiva 100% do tempo. Toda vez que tem algum desconforto em algum relacionamento, qualquer um que seja, eu fujo. Eu me esquivo, eu tento desviar, sair pela tangente e eu não permaneço naquele relacionamento. Eu não consigo enfrentar e eu não resolvo o problema. Então eu não sou resolutiva. Eu fujo e aí eu não enfrento aquilo e simplesmente eu finjo que aquilo não aconteceu. E isso aconteceu quando eu estava morando em outra cidade, eu tive um conflito com a pessoa que eu morava e, em vez de eu resolver, eu fugi. Porque eu não consigo lidar e eu não sou adulto suficiente para resolver os meus problemas. E eu não sou adulto suficiente desde os meus 13 anos, quando, infelizmente, eu fui agredida fisicamente por uma pessoa que não era da minha família na rua. E eu sei que isso abriu portas para mim, assim, que causaram um problema enorme psicológico no meu ser. Então, a partir daquele dia, o bullying, ele foi muito mais incisivo e eu tive muito mais... Como eu posso explicar? As pessoas, elas se sentiram mais à vontade de ameaçar o enfrentamento físico, então, confronto corporal. E eu criei um problema enorme, porque além desse sentimento de fuga e esquiva que eu também tenho um problema extremo com toque físico, por conta desse problema que eu tive de uma pessoa desconhecida invadir o meu espaço pessoal. Eu já não era uma pessoa muito de toque físico, mas quando isso aconteceu, eu me senti muito mais travada, assim, no que diz respeito às outras pessoas tocarem em mim. É muito bizarro saber que você não é um ser humano adulto, funcional, a partir do ponto que você não sabe enfrentar os seus problemas. E você não tem aí um limite de dizer não para as coisas. E sempre que você precisa, ter esse enfrentamento ali, bater de frente com alguém com relação a algum problema, você não consegue. Não consegue, você tem um bloqueio. Como que faz pra desativar esse bloqueio mental? Porque é mental, né? Não é físico. Eu não faço ideia, mas realmente é muito real. Quando você começa a estudar psicologia e aí você senta e pensa, tá, isso daqui faz sentido? Faz. Mas faz sentido pra mim? Você começa a se questionar completamente. E ninguém nunca me disse, eu já fiz consulta com psicólogo por muito tempo e nenhum deles chegaram pra mim e falaram, você tem esse tal comportamento aqui, vamos trabalhar? Nenhum. O único que falou pra mim foi o meu psiquiatra. Eu fui no médico pra renovar os meus medicamentos, enfim. E aí, quando eu tava contando basicamente pra ele, assim, na primeira consulta, ele falou assim, você foge muito, né? Você foge de tudo. Fiquei, sim. E não tem mais o que dizer. Por exemplo, com a minha amiga, que ficou chateada porque eu respondi ela de um jeito meio torto, que eu fui seca com ela, então eu fui grosseira. E ela ficou extremamente chateada e me excluiu de tudo, assim, me tirou dos grupos que eu participava. Em vez de eu ir lá enfrentar e resolver, sabe o que eu vou fazer? Vou fingir que nada aconteceu. Olha os meus relacionamentos, a profundidade de uma folha de papel. Profundidade de um prato raso. Rasíssimos. Por que será? Porque eu não consigo. Não faço.
Olha, fuga, o que é? Ação para escapar de algo que está acontecendo. E eu fujo. Tipo assim, quando tinha um problema lá, eu tava no apartamento, não tava conseguindo lidar, fugi. Eu peguei minhas coisas e fui embora. E esquiva, ação para evitar algo que pode vir a acontecer. Eu não me mudei para a mesma cidade, eu me mudei para outra. Tem noção do quão perturbada eu sou? Ambos os comportamentos são mantidos pelo reforço negativo, que é a remoção de um estímulo aversivo e, consequentemente, o aumento da frequência do comportamento de fuga ou esquiva. Não tem mais o que dizer. É isso.